Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Seguramente todos concordamos em que é na vontade de Deus que encontraremos respostas seguras para nossas questões e conflitos. No entanto, interferimos sem nos dar conta, para que a sua vontade não seja atendida e sim a nossa. O nosso ego faz isso perfeitamente. Aliás, ele é o grande mestre das interferências, das ilusões e dos empecilhos que atrapalham o fluxo da verdade e da vontade de Deus. O ego age em função do medo, promovendo interferências pela falta de confiança em permitir que a sabedoria divina atue. Temos que abrir espaço para Deus agir, soltando as nossas vidas em suas mãos. Soltar, em realidade, não seria bem o termo, mas nos alinhar, querendo aquilo que Deus quer para nós. E esse querer de Deus sempre é a escolha mais sábia. Nossas ações têm que estar integradas com o pensamento de Deus, por sermos instrumentos pelos quais Ele realiza no mundo da forma aquilo que seus planos determinam. Mas como saber se o que desejamos está alinhado ou não com Deus e com a sua vontade? Até o momento temos ficado numa ideia abstrata do que significa essa parceria com Deus. Temos a sensação de que quase nunca Ele atende nossos desejos. E ainda mais do que isso, que Ele interfere no melhor andamento daquilo que desejamos, sem nos dar conta que somos nós os que interferimos nos planos divinos. Quando abrimos mão do medo e do controle que nosso ego exerce, soltamos-nos no fluxo da inspiração de Deus. Por meio do silêncio e da meditação, ficaremos mais atentos às instruções que nos chegam do plano das ideias, mais preparados para sintonizar com a mente divina. Muitas vezes a tentativa de meditar nos deixa a sensação de ser um tempo perdido. Então desistimos da prática e concluímos que o melhor a fazer é resolver tudo do modo do ego ou do nosso próprio modo, sem ouvir o que Deus tem a dizer. O fato de não estarmos conseguindo reparar o que acontece durante a meditação não quer dizer que nada aconteça. Energias transformadoras operam no silêncio e propiciam a unidade com as forças do Espírito. Nossa mente e coração se alinham com esses princípios divinos
e já não existe divisão e conflito de ideias entre nós e elas. Aquilo que Deus quer, nós queremos, e aquilo que nós queremos, Deus quer. Eu e meu Pai somos um, diz o Cristo. Para sermos um com Ele, precisamos abdicar do controle do ego que nos separa, aceitando o amor que nos integra a seu poder e sabedoria. Fazemos parte de uma unidade maior que engloba toda a criação de Deus. E sendo assim, os pedidos que fazemos para Ele precisam estar direcionados a essa universalidade. Nossos desejos têm que atender ao benefício de todos os seres envolvidos e não particularmente ao nosso benefício. Aí então, as nossas preces serão atendidas sem dificuldade e estaremos a caminho da felicidade que tanto procuramos. Pense nisso.